A paz do Senhor, meus queridos. Vou estar lendo um texto aqui que está em Romanos capítulo 1 e o verso 2, que diz o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse texto foi dito por Paulo, que era um perseguidor da igreja cristã naquela época, que testemunhou a morte de Estevão. Este homem, ele teve uma mudança de vida, e quando ele teve a sua experiência com Deus, foi do reflexo da sua vida transmitir, algo novo. É a mesma coisa quando nós ganhamos um presente, que gostamos muito, que afeta as nossas emoções. Nós queremos revelar às pessoas: olha, eu ganhei isso, eu não esperava que ia ganhar, mas ganhei. E isso é comum do ser humano. O que Paulo havia ganhado era o segredo da eternidade. O nosso maior bem, é Jesus Cristo. É o segredo da eternidade. Quando o Senhor ele veio, ele morreu por nós, ele se manifestou entre os seus discípulos, e ele continua se manifestando através do seu Espírito Santo, às suas igrejas. Quando Paulo ele cita essa passagem, ele está citando a alegria de ter encontrado em Jesus Cristo a lei do Espírito de vida. Irmãos, existe algo em nós que rouba esses benefícios, que está em Gálatas capítulo 5, verso 17, e diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É necessário, irmãos, nós entendermos que essa guerra espiritual, ela existe todos os dias, Mas lá na frente, Paulo diz o seguinte: porque a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades que habitam nas regiões celestiais. Quando em Gálatas Paulo cita esse versículo, esse texto aqui, milita contra a carne contra o Espírito, ele está falando de uma luta interna nossa. Essa luta que faz a gente tomar a nossa decisão daquilo que é certo e errado. Quando nós temos os desejos de sair, de passear, de curtir a vida por aí, e esse desejo é confrontado, estar na presença do Senhor, isso é a luta espiritual, entre a carne e o Espírito. Mas existe também a luta nas regiões celestiais, que é a luta pela nossa salvação. E quando nós alimentamos a nossa vida espiritual, essa luta, nas regiões celestiais, ela é confrontada, diante de Deus ali. Jesus intercedendo por nós, contra o inimigo das nossas almas. Olha, ele está sendo espiritual naquele momento. Ele está lutando para estar na minha presença. Ele está trocando as suas paixões para viver na minha presença. É o momento, da guerra espiritual pelas nossas vidas. E a confirmação, da nossa entrada na eternidade. Paulo, quando ele cita isso,
ele cita uma experiência que ele alcançou do Senhor. Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele estava divulgando, né, a alegria de ter encontrado Jesus Cristo, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que não anda segundo a carne, né, as paixões, segundo as emoções, né, suas, mas segundo o Espírito, ou seja, aquele que recebe de Deus os favores, as bênçãos, né, de Deus sobre a sua vida. O maior livramento, irmãos, que o Senhor nos deu hoje foi, né, o livramento da morte. Quando nós tomamos conhecimento dessa salvação, é o livramento da morte, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quando essa luta espiritual na eternidade é confrontada, uma delas vence. E querendo ou não, o Senhor Jesus, ele luta por nós. Ele luta pela nossa salvação. Quando nós trocamos, né, o culto, né, pelas emoções do mundo. Quando nós trocamos, né, o louvor que tem que ser entoado, né, de uma forma espiritual, né, por uma música mundana ou por um louvor carnal, né, que não tem nada a ver com o projeto de Deus. É a carne que está prevalecendo sobre a sua igreja. E o Senhor, irmãos, ele luta contra isso. Por quê? Porque o dever do crente é vencer a sua própria carne, é vencer, né, a lei do pecado e da morte, né? Essa é uma guerra espiritual que confrontamos entre nós mesmos. Quando o irmão ele te ofende, quando uma irmã, né, chega a te ofender ou falar mal, qual é a verdadeira posição do servo, né? É orar, né? É colocar diante do Senhor. E quando você põe isso, né, em prática, você se torna, né, um amante daquela pessoa que você ofende. Você começa a amar aquela pessoa de uma forma mais intensa, como um irmão ama um irmão mais próximo, certo? É como se ele fizesse parte da sua família. E tudo que você deseja é que aquela pessoa seja um ser abençoado, seja uma pessoa abençoada, mesmo tu sabendo que ela tem te ofendido, né? E quando aquela pessoa sofre, você sofre junto com ela, né? Isso é o que é uma vida, né, pelo Espírito Santo de Deus, né? Uma vida na carne é você esperar, né, ver a desgraça das pessoas, né? E o Senhor ele não quer isso para nós. O homem carnal, né, ele está na presença do Senhor, mas ele não quer ver o bem do próximo. Ele quer ver a mão do Senhor, né, como um juízo, né, e ainda sai apontando: ó, foi Deus que, né, levantou a mão sobre ele por causa de mim, né? Um espiritual não. Moisés é um exemplo disso, né? O povo estava em pecado. Deus certa vez disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou fazer uma outra nação de ti, eu vou largar esse povo. E Moisés chorou pelo povo: ó Senhor, que dirão os povos, né, acerca de ti, que tirou o povo do Egito para morrer no deserto, para matar ele no deserto? Não, né? Abençoa o teu povo, abençoa, né? E assim é a vida do servo de Deus. O Senhor, ele reflete a sua verdadeira obra em cima de servos, né, semelhante a esses, né? Semelhante àqueles que intercedem, aqueles que se madrugam, que choram pela vida da igreja, né? Que trabalha e que reflete a vida, né, para as pessoas, né? Não sai contando fofoca, né? Isso aí é carne, né? E o Senhor, ele quer nos transformar, tá, amados? Eu vou ficando por aqui, mas a lei do Espírito da vida, né, o Senhor Jesus, ele quer te revelar, e é algo muito individual,
né? Não é eu que vou estar dizendo, né, o que você tem, mas é o Senhor, né, pelo Espírito Santo. Ele vai te convencer, como convenceu a Paulo. E quando isso acontecer, você vai contar como uma fonte de vida. Olha, Jesus mudou isso no meu coração. Jesus transformou a minha vida. E eu desejo que vocês tenham uma vida de paz. Amém. A paz do Senhor.